Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Deus tem uma palavra para o seu coração. E eu quero ler com você, talvez o texto mais conhecido da Bíblia. Talvez o poema mais famoso da história da literatura mundial. O texto que tem sido lido tantas vezes à cabeceira de um leito de hospital. O texto que tem sido bálsamo para muitas pessoas enlutadas. O texto que também tem sido cantado, lido e pregado nas festas mais alegres do povo de Deus ao longo da história. Eu quero repartir com você hoje o que está no Salmo 23. Esse salmo é um salmo de Davi. E ele diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ele diz mais: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Eu quero pensar um pouco com vocês nesta noite sobre como vencer o medo. Talvez este é o sentimento mais democrático dos nossos dias. Há mais de um ano que o mundo foi abalado por uma amarga e terrível pandemia, que já ceifou mais de 2.890.000 pessoas no mundo. Só no Brasil, mais de 341.000 pessoas. Esta pandemia, que alarga suas asas tenebrosas sobre todas as nações, que estende seus tentáculos sobre todos os povos, trouxe em sua esteira talvez uma das mais agudas crises de saúde pública dos últimos séculos. Ao mesmo tempo, deixando um rastro de um grande colapso econômico em muitas nações. Há muitas pessoas desesperadas. Há tantas desempregadas. Muitos empresários quebraram. Muitos comerciantes fecharam suas portas. Muitas famílias estão enlutadas. Todos nós estamos sofrendo os esbarros dessa crise. O medo é um sentimento que invade o sacrário da nossa alma, que atormenta o nosso coração. Medo do amanhã. Medo de ser contaminado por esse vírus. Medo de precisar ir para um hospital. Medo de ser entubado. Medo de não ter uma vaga, um leito num CTI. Medo de não dar tempo para a vacina chegar para você. Medo de ficar desempregado. Medo de não conseguir mais um emprego. Medo de não poder botar pão sobre a sua mesa para a sua família. Medos e medos. Medo da morte. Pois hoje eu quero pensar com você sobre como você pode vencer os seus medos. E esse texto que acabamos de ler nos traz 3 verdades benditas que podem nos ajudar a vencer o medo.
Se você é ovelha de Jesus, você não precisa ter medo. Primeiro, porque na vida temos todas as nossas necessidades supridas. Segundo, porque na morte temos todos os nossos temores removidos. Terceiro, porque na eternidade temos todos os nossos desejos satisfeitos. Esse texto aponta para nós a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, porque o Salmo 23 é ladeado por dois outros salmos, o 22 e o 24, que tratam do mesmo assunto. O Salmo 23 retrata o sofrimento do Messias. O Salmo 24 retrata a segunda vinda do Messias. O Salmo 23 aponta-nos para o ministério do Messias. Esses três retratos estão eloquentemente presentes no Novo Testamento. João 10:11, Jesus se apresenta como bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, e este é o retrato do Salmo 22. Hebreus 13:20 nos apresenta Jesus como grande pastor das ovelhas, e este é o retrato do Salmo 23. Mas 1 de Pedro 5:4 apresenta Jesus como supremo pastor que voltará e galardoará suas ovelhas, e este é o retrato do Salmo 24. Como bom pastor, Jesus deu a vida pelas ovelhas. Como grande pastor, Jesus vive para as ovelhas. Mas como supremo pastor, Jesus voltará para as suas ovelhas. Este salmo começa assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi poderia ter usado outras figuras. Ele poderia ter dito assim: o Senhor é o meu comandante em chefe, e eu sou o seu soldado. Ou ele poderia dizer: o Senhor é o meu rei, e eu sou o seu súdito. Mas Davi lança mão de uma figura mais doméstica, mais acessível para todos, dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O nome para Deus aqui é Javé, ou Jeová. É o nome revelado a Moisés no Sinai. Eu sou o que sou, o Deus autoexistente, o Deus imutável, o Deus da aliança. E Davi diz que este Deus onipotente é o Deus presente, porque Ele é o meu pastor. Ele não foi, Ele não será, Ele é o meu pastor. Mas Ele é o Deus providente, porque nada me faltará. Na verdade, em Cristo você tem não só provisão, mas você tem o provedor como a sua maior provisão. Aqui ele nos é apresentado como Jeová Roi, o Senhor é o meu pastor. Mas quando você vai para o verso 2, ele trata aqui de descanso, e ele trata também aqui de repouso. Isso aponta para o Senhor como Jeová Shalom. Ele é a nossa paz. Quando você vê que Ele refrigera a nossa alma, isso aponta para o Jeová Rafá. Ele é o Deus que nos cura. Quando você encontra que Ele nos guia por veredas de justiça, isso aponta para Jeová Tsekanu. Ele é a nossa justiça. Quando você lê que você não teme mal nenhum porque Ele está com você, isso aponta para Jeová Shammah. Ele é o Deus presente, Ele é o Deus Emanuel. Mas quando você vê que Ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos, isso nos aponta a Ele como Jeová Nissi. Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa vitória. Ele mesmo é a nossa maior provisão. Vale destacar que Davi era um pastor e sabia o que era uma ovelha.
Por isso a figura é tão sugestiva, porque a ovelha é um animal absolutamente vulnerável. Ele não corre com rapidez, a ovelha não tem garras para se proteger, a ovelha é míope, ela não enxerga direito, a ovelha se suja, ela não sabe se lavar, a ovelha tem tendência para se afastar do rebanho, até porque não enxerga direito e não tem noção de perigo. Aquilo que pode ser vantagem na ovelha, sua lã, se ela cai na água, é um peso e a leva para o fundo. A ovelha é totalmente vulnerável ao ataque de um predador, a não ser que o pastor a proteja. Assim somos nós. A despeito, entretanto, da nossa vulnerabilidade diante dos perigos que estão ao nosso redor, se temos Jesus como nosso pastor, podemos afirmar com toda a firmeza da nossa fé: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando ele vai para o verso 2, ele diz assim: ele me faz repousar nos pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Notem vocês que o pastor oferece provisão das duas coisas mais essenciais para a vida. No caso da ovelha, comida e água. Na nossa linguagem, ninguém sobrevive sem pão e sem água, pois o pastor providencia o essencial. Vale destacar que não é a ovelha que encontra os pastos verdes e nem a ovelha que promove as águas tranquilas. É o pastor quem conduz, é o pastor que faz repousar. Talvez você está inquieto, talvez você está inquieta, angustiado, angustiada, as famílias estão estressadas. Não se pode sair para trabalhar, os filhos não podem ir para a escola. A vasta maioria da população brasileira de baixa renda, morando em casas pequenas, em apartamentos apertados, com muitas dificuldades, sem provisão necessária. Muitas vezes as famílias estão com os nervos à flor da pele, crescendo os problemas de relacionamento, crescendo os problemas das doenças emocionais, e muitos temores rondam o seu coração, talvez agora. Mas eu encorajo você a pôr sua confiança no divino pastor, porque nas turbulências da vida, ele pode trazer paz para a sua alma. Quando você vai para o verso de número 3, algo sublime aí, porque diz: refrigera minha alma. A ideia aqui de uma ovelha machucada, ferida pelos reveses sofridos, talvez o ataque de uma fera que a deixou ensanguentada, talvez ela caiu num abismo, está toda ferida e machucada. Mas mesmo quando a ovelha se desvia, mesmo quando a ovelha se torna presa fácil nas garras de um predador, mesmo quando ela se desvia do rebanho e cai num abismo, o pastor não a abandona, o pastor vai ao encontro dela, o pastor a procura, o pastor a resgata, o pastor a cura, o pastor a coloca nos ombros e a leva para o aprisco seguro. Talvez você tenha caído, se machucado, se ferido. Talvez você esteja com a sua alma machucada pelas suas quedas, pelos seus deslizes, pelos seus fracassos morais, pelo seu pecado, mas hoje Jesus está aqui para libertar você, para perdoar você, para restaurar você, para terapeutizar as suas feridas, para restaurar a sua sorte, colocar você de pé e levar você de volta para a segurança do aprisco. Mas o texto ainda diz no verso 3: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A tendência do nosso coração é nos desviarmos. Há muitos atalhos, há muitas bifurcações,
Há muitos caminhos que parecem direito, mas ao fim são caminhos de morte. Há muitas vozes sedutoras nos convidando para experiências as mais arrebatadoras, mas que ao fim roubarão a sua alegria, sugarão o seu vigor e jogarão sua alma num poço escuro de culpa e dor. Mas hoje, Jesus Cristo quer guiar você com segurança pelas veredas da justiça. Ele quer aprumar os seus passos nos caminhos da retidão. Hoje Ele quer firmar os seus passos na verdade, as veredas da justiça. Não porque você e eu merecemos, mas é por amor do seu próprio nome. É graça, só graça, pura graça. Portanto, você não precisa ter medo, porque na vida, em Jesus, você tem todas as suas necessidades supridas. Mas esse texto nos aponta a segunda verdade. Você não precisa ter medo, porque na morte você tem todos os temores removidos. A Bíblia diz que a morte é o rei dos terrores, o último inimigo a ser vencido. Há tanta gente apavorada, com medo de ficar doente, de ir para um hospital, de ser entubado, de morrer. Eu sei que a morte, embora já vencida, porque o Senhor Jesus já tirou o seu aguilhão, já matou a morte ao ressuscitar, inaugurando a imortalidade, mas ela ainda produz muito sofrimento. E é nessa conjuntura que Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Eu creio que você já deve ter visto algum filme sobre esse território da Judéia, onde Davi foi pastor, em Belém, próximo de Jerusalém, a mais de 800 metros acima do nível do mar, quando lá embaixo, nas campinas do Jordão, no sopé desta cordilheira de montanhas, está o lugar mais baixo do planeta Terra, a mais de 400 metros abaixo do nível do mar. Naquela época já que Davi era pastor, conforme 1 Samuel 17, 28, o seu próprio irmão Eliabe disse que ele era pastor de poucas ovelhas, num deserto, e até hoje é um deserto. Portanto, esses pastos verdes, essas águas tranquilas, não existiam em fartura e em abundância, não. Ao contrário, o pastor tinha que sair com o seu rebanho, por montanhas escarpadas, por despenhadeiros perigosos, atravessando desfiladeiros perigosíssimos, vales escuros, à procura de pastos verdes, de águas tranquilas. Chegava momento em que as sombras desse vale gritavam nos ouvidos da alma que aquela era a sombra da própria morte. Há momentos na vida que nós enfrentamos perigos tão reais e tão pertos e tão assustadores, que parece que a morte está mostrando a sua carranca para nós. Mas o salmista vai dizer: eu não temo, ainda que eu passe por esse vale. Eu não temo, ainda que eu enfrente a Covid-19. Eu não temo, ainda que eu tenha que ir para o hospital. Eu não temo, ainda que precise ser entubado. Eu não temo, ainda que falte um leito de hospital. Eu não temo, ainda que a morte chegue para mim. Esta ausência de medo, ou esta vitória sobre o medo, melhor dizendo, não é porque você é forte, não é porque você é melhor do que qualquer outra pessoa. Ele responde: eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo.
Pode faltar-nos remédio, pode faltar-nos um leito de CTI, pode faltar-nos os medicamentos necessários, pode faltar-nos até mesmo as vacinas necessárias, mas nunca faltará a você a presença de Jesus. Ele está com você, Ele toma você pela sua mão direita, Ele guia você com o seu conselho eterno, até receber você na glória. Ele nunca vai desamparar você. Bendito seja Deus. Mas ele vai dizer algo sublime aqui, quando diz assim: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Todo pastor no Oriente usava essas duas ferramentas, o bordão ou a vara e o cajado. A vara ou o bordão era usado para espancar os predadores, as feras, os lobos que queriam devorar as ovelhas. O cajado, que é uma vara mais comprida, com a curvatura numa das suas extremidades, era o instrumento que o pastor usava para resgatar a ovelha quando ela caía num buraco, ou para guiá-la nas veredas da justiça. Se Jesus é o seu pastor, Ele mesmo defende você dos seus inimigos. Se Jesus é o seu pastor, Ele resgata você e Ele dirige você e guia você pelas veredas da justiça. Tanto o bordão quanto o cajado trazem consolo e paz para o seu coração. Mas agora no verso de número 5, há 3 verdades benditas aí. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. O que Davi está dizendo que se você é ovelha de Jesus, diante dos perigos maiores e dos inimigos mais terríveis, você tem plena vitória. Vitória sobre os seus medos, vitória sobre a tentação, vitória sobre o pecado, vitória sobre o mundo, vitória sobre o diabo. A vitória que você tem não é porque você é forte, é porque você já foi feito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Sua vitória foi conquistada na cruz e agora você é vitorioso. Você não entra no campo para saber se ganha ou perde, você já entra como mais do que vencedor em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas além de vitória, você tem honra, porque o texto diz: unges-me a cabeça com óleo. Isso é honra. Ele não está tratando aqui daquela unção do rei, do sacerdote. Ele está usando uma unção aqui de honra, diante dos perigos da vida, das ameaças reais. O Senhor Jesus não só dá vitória, mas honra também você. Mas mais do que isso, em terceiro lugar, Ele oferece a você alegria, e o meu cálice transborda. Em vez do medo, da sombra da morte, em vez da derrocada diante do ataque dos inimigos, Ele coloca nos seus lábios um cântico de louvor. Ele tira os seus pés do lodo, do terreno movediço, do charco de lama, e põe os seus pés na rocha. Ele tira o seu espírito angustiado e cobre você com vestes de louvor. Ele arranca a tristeza e a dor e coloca diante de você uma alegria indizível e cheia de glória, porque Ele mesmo é a sua alegria. Ele mesmo é o banquete para a sua alma. Ele mesmo é a provisão para a sua vida. Nele você tem plena alegria. Mas em último lugar, você não precisa ter medo. Primeiro, porque na vida você tem todas as suas necessidades supridas. Segundo, porque na morte você tem todos os seus temores removidos. Mas em terceiro lugar, porque na eternidade você tem todos os seus desejos satisfeitos. Bondade e misericórdia certamente me seguirão
todos os dias da minha vida. Davi está dizendo que essas duas irmãs gêmeas, bondade e misericórdia, são as suas guarda-costas, suas protetoras. Elas estão do seu lado direito, do seu lado esquerdo, todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, do berço à sepultura. Você pode não vê-las, você pode não senti-las, mas elas estão do seu lado. Bondade é aquilo que você recebe e não merece. Misericórdia é aquilo que você não recebe e você merece. Você não merece a salvação e Deus concede salvação a você. Isso é bondade. Você merece o juízo de Deus e eu também. E Deus desviou o juízo que devia cair sobre a nossa cabeça para o seu filho na cruz e puniu na cruz os nossos pecados, para não punir a nós. Isso é misericórdia. E todo dia, bondade e misericórdia e bondade vão caminhando com você, lado a lado, guardando você, protegendo você. Quando a jornada aqui terminar, então você habitará na casa do Senhor para todo sempre. A sepultura não é o nosso último endereço. A morte não tem a palavra final, porque nós iremos para a casa do Pai, para o seio de Abraão, para o paraíso, para o céu, para Nova Jerusalém, para a cidade santa. E lá não tem mais dor, lá não tem mais choro, lá não tem mais luto. Lá nós viveremos para vê-lo face a face, para reinarmos com Ele, para servirmos a Ele, para glorificarmos a Ele, nos deleitarmos nele por toda a eternidade. A pergunta que eu lhe faço nesta noite é esta: você já é ovelha de Jesus, o bom, o grande e o supremo pastor? Se agora mesmo você reconhecê-lo como seu Salvador e Senhor, colocar sua vida nas mãos dele, ele é poderoso para salvar você, dar a você a vida eterna, e você fará parte do rebanho de Deus, da família de Deus, da igreja do Deus vivo, a coluna e o baluarte da verdade. E você desfrutará já aqui e agora da sua presença. E quando tudo aqui terminar, você habitará com Ele para todo sempre. Você não precisa ter medo, porque na vida você tem todas as suas necessidades supridas. Na morte, você tem todos os seus temores removidos. E na eternidade, você tem todos os seus desejos satisfeitos. Que a nossa alma cante e celebre nesta noite a bendita verdade: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.